Olá, queridos. Aqui então de volta com a nossa série e eu estou feliz só de pensar que você acompanhou desde o 1 até agora, até aqui já deixamos 8 para trás, esse é o 9º vídeo. E vamos perseguir então essa nossa linha do plano da redenção. Candeeiro com brasas. Ok, nós falamos no vídeo 7, quando falamos de Abraão, que ele recebeu a promessa de Deus, Deus fez uma aliança com ele, de ele ser o pai de uma nação que hospedaria o descendente da mulher. E aliás, o descendente de Abraão passaria por ele. E essa nação, ela também receberia e cuidaria da palavra revelada e escrita, escreveria a palavra e guardaria os mistérios, os cultos. E para compreendermos o andamento das coisas e os próximos passos, nós precisamos bastante do vídeo de hoje, porque nós vamos falar sobre esse povo, o povo de Israel. E no capítulo 37 de Gênesis, diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Bom, aqui está escrito a história de Jacó e começa a falar de José. Pois é fundamental entendermos aí o papel desse personagem bíblico, José, dentro desse quadro. Então vamos voltar um pouquinho. Abraão veio para a terra de Canaã, que ele saiu lá de Ur, morou em Harã e avançou até, desceu, subiu, desceu, se estabeleceu ali na terra de Canaã, peregrinando ali. Ali nasceu o Ismael, que era o filho de Agar, mas o filho que Deus havia prometido era o Isaac, que logo então, como nós já vimos, nasceu na velhice deles. E ele, o Isaac, era o herdeiro, o primogênito, e por onde passaria também a linha do Messias. Isaac ficou solteiro até os 40 anos e aos 40 anos ele recebeu a sua noiva, que o pai providenciou, mandou o seu servo mais importante, e esse servo fez uma viagem até Harã. Ele ali dá 600 quilômetros mais ou menos. Ele foi até lá com a sua caravana de 10 camelos, encontrou os familiares, parentes do Isaac, parentes de Abraão, e de lá ele trouxe Rebeca, que se tornou então a mãe nessa linhagem. Ela foi recebida, o Isaac recebeu-a, amou-a, e com Rebeca, Isaac gerou 2 filhos, o Jacó e o Esaú. Eram gêmeos não idênticos. O Esaú foi o primogênito, ou seja, nasceu primeiro. O Jacó o perseguiu e nasceu logo depois. E mais tarde tem uma trama envolvendo a mãe, uma situação também que o próprio Esaú renunciou à sua primogenitura
num dia de aborrecimento, de fome, vendeu-a para o seu irmão, que comprou com um prato de lentilha. Tem uma lentilha uma lentilha rosada, meio avermelhada, dá um prato meio vermelho. Por isso até o apelido do Esaú depois foi Edom, que é vermelho. Aliás, nós falamos lá atrás que o Adão era escuro, cor da terra. Na verdade era um vermelho escuro, um vermelho, cor da terra. Então, o Esaú, ele e o Jacó tiveram umas diferenças muito severas, e um dia o Jacó partiu também dali da terra de Canaã, e aconselhado pelos seus próprios pais, ele foi buscar uma esposa entre os parentes dos seus pais, lá em Harã. E lá ele encontrou Labão, seu tio, e as suas primas, né? As filhas de Labão, Raquel e Lia, ou Leia. O Jacó começou a servir ali o Labão, pediu a Raquel em casamento, o Labão aceitou, e ele tinha que trabalhar, então, 7 anos antes de receber a sua mulher. Depois de 7 anos de trabalho, o Labão dá para ele a Lia. Ele casou com ela, seguramente com véu, aquelas coisas todas. Na manhã seguinte, ele viu que ele tinha dormido com a Lia e não com a Raquel. Ele questionou o sogro, e o sogro explicou muito bem: não, aqui na nossa cultura, primeiro se casa a mais velha e depois a mais nova. Então você pode ter a mais nova depois que passar a semana de núpcias, e você trabalha também por ela. Mais 7 anos. 7 anos por uma, 7 pela outra. As duas mulheres receberam cada uma ajudadora, uma servidora. Essas mulheres se tornaram concubinas também do Jacó. Então a gente vê aqui no mapa Jacó com 4 mulheres, e eu já vou logo alertar que não é esse o plano bíblico e não estava no desenho de Deus. Mas foi assim. Naquela época a poligamia era bastante comum. A Raquel era aquela a quem o Jacó se dedicava mais, a quem amava mais, amou primeiro. E ela era estéril. Lia engravidou, teve Rúben, o primogênito. E depois engravida de novo, e começaram a vir os filhos dela e da concubina, que era a servidora dela. E a Raquel não tinha filhos, então Deus teve que fazer um milagre para ela sarar da sua esterilidade, e ela concebeu e deu à luz a um homem chamado José. Jacó amou José, se apegou a ele porque era o filho daquela com quem ele mais se identificava e mais amou, e representava muito para ele. E eu acredito aqui que, pelo fato de ser ela com quem ele casou primeiro, estou aqui acrescentando, tá? É uma parte assim subjetiva minha. Pelo fato de ser a ela aquela mulher amada e com quem ele casou primeiro, repetindo, o José, para ele, era o primogênito, e de fato o José começou a desempenhar esse papel. Ele vestia uma túnica diferente dos demais e tinha algumas revelações de Deus, alguns sonhos, algumas coisas, e aquilo criou uma animosidade entre ele e seus irmãos. Certo dia, isso tudo está aqui no capítulo 37, os irmãos estavam pastoreando, o José chega para atender os seus irmãos, como ele sempre fazia, sendo ele mais novo do que os demais,
E os demais falaram entre si: é a grande chance que temos de nos livrar dele. Mas o Judá teve uma ideia: não vamos matar o nosso irmão, nossa carne. Por que a gente não o vende? E providencialmente vinha uma caravana de ismaelitas indo para o Egito. Ismaelitas também eram parentes, porque eles eram do filho de Ismael, o primeiro filho, vamos dizer, do Abraão com a serva de Sara, Agar. Eles então venderam José para o Egito, e esses versículos eu quero ler. O Judá disse, no versículo 27 e 28, vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores, verso 28, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam. E por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Por que a história de Israel? Porque o Jacó é o Israel. Ele teve o seu nome mudado nessas trajetórias, no momento de revelação tremenda de Deus na vida dele. Por que essa mudança? Por que essa, agora não o primogênito Rubem, filho de Lia, mas a história começa a girar em torno do José. Já falamos então que era o fato dele ser filho da Raquel. E agora ele vai vendido para o Egito. Lá ele se torna escravo na casa de Potifar. Sucedeu que a esposa de Potifar armou uma situação e ele se livrou dela, mas foi preso, porque foi acusado de assédio e foi para o cárcere. E saiu de lá do cárcere quando ele interpretou o sonho de um companheiro de prisão, que era o servo do faraó. Mais tarde, ele sai realmente do cárcere, depois daquela primeira interpretação, para interpretar o sonho do faraó. Interpretando o sonho do faraó, o faraó o teve como um iluminado de Deus para saber de coisas, porque ele não só interpretou, mas ele soube apontar para a solução de um caos, de uma situação de miséria que sobreviria ao Egito. Muito bem. Você entendeu? José vai para o Egito escravo. E lá, como escravo, ele foi parar no cárcere, e do cárcere ele sai, era um escravo prisioneiro, agora ele é um escravo fora da prisão, livre da condenação de prisão, mas ele era escravo. E como escravo, então, ele ascende, sobe de nível e status. Agora ele passa a ser o primeiro-ministro. E como primeiro-ministro do Egito, ele era o segundo no trono, ele era a segunda pessoa mais importante na nação. E vieram então aqueles anos de fome, ele já havia previsto naquela interpretação do sonho, 7 anos de fome, e durante aqueles 7 anos ele armazenou alimento para o mundo à sua volta, para o seu país. E a fome alcançou Canaã, e onde habitavam seus irmãos, seu pai e seus irmãos. E quando eles tiveram fome lá, eles também foram ao Egito para comprar comida.
E quem eles encontram no Egito? Encontram o seu irmão, que havia sido vendido como escravo, mas eles não reconheceram porque ele parecia um verdadeiro egípcio. E ali foi um drama, uma história linda que vale a pena ler a partir aqui tudo isso que eu estou falando, a partir do 37 de Gênesis. Você vai vendo no 42, quando os irmãos dele vão para o Egito. E aconteceu que o José se dá a conhecer para os seus irmãos e traz para o Egito seu pai, que estava bem idoso, seu pai e toda a sua família. 70 pessoas vieram e entraram no Egito e foram recebidos com muita honra, porque eram os familiares daquele homem que estava salvando o Egito daquela fome, daquela miséria naquele tempo. E eles receberam um campo, uma terra boa para a criação de gado, porque eles eram criadores de gado, e era até uma profissão que o Egito não considerava muito bonita, muito sagrada, e então eles foram suprir o Egito nesse sentido. E como servidores do Egito, eles nem sentiram que eram escravos do Egito. Mas eram por quê? Porque eles entraram no Egito debaixo da tutela e da cobertura do seu irmão escravo, do seu primogênito, porque esse era o papel que ele estava fazendo. Então, Israel viveu ali nos primeiros 200, 300 anos, eles tiveram vida regular. Eles tinham tudo. Aliás, só para a gente pensar um pouquinho, nem sempre os escravos do sistema do mundo que domina, eu estou falando do sistema principais e potestades, eu não estou falando de empresas e negócios, mas há um domínio de um sistema maligno que aprisiona as pessoas e a maioria absoluta não se dá conta que está debaixo de um regime de escravidão. São escravos de um sistema, assim como o povo de Israel era escravo do Egito. Até que chegou o dia em que eles começaram a gemer e gritar, e Deus então trabalhou para providenciar um libertador para eles, e esse libertador então é o personagem do próximo vídeo. Não foi tão curto aqui, mas a gente tinha que tocar nesses pontos. Inclusive o Moisés, ele na época dele já estavam não só criando uma situação de aperto para o povo de Israel, mas eles estavam obrigando as parteiras a matarem as crianças meninos, os bebês meninos, para que eles não se tornassem um exército lá dentro do Egito. Eles queriam interromper, o Egito estava trabalhando para não só mantê-los escravos, mas não deixá-los se tornar a nação que Deus desenhou. Moisés foi preservado, foi posto num cesto de vime, vamos dizer assim, e posto nas águas do rio Nilo e resgatado pela filha do faraó. E aí então começa a história desse personagem que nós vamos ver no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.